Olá, olá, meus queridos amigos. E o técnico Roger Silva não é mais o técnico do Sport. O treinador acabou sendo demitido agora pela manhã, numa reunião que aconteceu no final da manhã, selou o destino do agora ex-treinador rubro-negro. O Roger Silva é demitido após o empate contra o Cuiabá, que aconteceu no último sábado, e antes da partida que antecede a estreia do Sport na Copa do Nordeste contra o Jacuipense amanhã na Ilha do Retiro. Uma decisão dura, mas que precisava ser tomada. E o momento que foi tomado mostra a coragem dos dirigentes rubro-negros. Porque se não demite hoje, amanhã uma vitória sobre a Jacuipense, a partida difícil, estreia da Copa do Nordeste, mas é possível que o Sport vença. Essa demissão poderia, uma não demissão agora poderia ser maquiada por uma vitória do Sport amanhã. Então eu costumo dizer que um treinador ele deve continuar quando você faz uma análise do trabalho dele no dia a dia e a gente tem a informação se deve ou não continuar. É muito difícil para quem é da imprensa analisar 100% a questão. Por quê? Porque a gente não está no dia a dia. Eu não conversei com o Roger, eu queria conversar com ele. Talvez eu conversando com ele, eu tivesse a clareza. Eu disse semana passada, se eu tivesse 30 minutinhos com o Roger, eu diria facilmente se ele é o treinador para comandar o Sport ou não nesse momento. Mas sem conversar com ele, a gente fica com a ideia do que ele vem falando na coletiva e do que ele vem fazendo dentro de campo. A coletiva dele depois do jogo foi uma piada. Ele viu um jogo que só ele viu, disse que o Sport teve um crescimento maravilhoso. O Sport não cresceu maravilhosamente bem. O Cuiabá é pior do que o Atlético. O Sport conseguiu um empate pelas deficiências do Cuiabá. E mesmo assim, mesmo sendo com várias deficiências, o Cuiabá, mesmo assim, ainda criou as melhores chances. Acertou bola na trave, o Thiago Couto salvou o time do Sport. O Sport se resumiu a uma chance mal criada do Zé Lucas, uma bola que raspou no zagueiro do Cuiabá e sobrou para ele, quase que ele cabeceia certo. Mas é muito pouco, é muito pouco. O time do Cuiabá é obviamente difícil jogar na Arena Pantanal, um calor danado, difícil, viagem longa, normalmente tem um desgaste. Mas tecnicamente o time do Cuiabá não apresentou nada de positivo, não é um time que vai chegar para brigar pelo acesso. Talvez fique meio tabela, ou talvez se melhorar muito com o técnico Eduardo, talvez ele consiga brincar ali, beliscar uma briga pela quinta vaga, pela sexta vaga, que agora são 6, né? 2 sobem direto e 3 vão brigar pelo mata-mata final. Mas é muito pouco. O Sport tem que entrar nesse tipo de jogo para vencer. E os jogadores precisam estar com essa consciência. Na hora que o Sport acaba o jogo, o Roger diz, não, foi tudo bem, tivemos a evolução e parabéns pelo trabalho de hoje, o jogador disse, oxi, eu achei que eu tivesse jogado mal, mas a gente jogou bem, foi. Aí no próximo jogo, se eu fizer isso, tá bom. Não, o Sport precisa evoluir. O Sport não pode ficar com esse rendimento, porque esse rendimento que o Sport hoje não é rendimento que garante acesso. Cara, no começo do campeonato é rendimento, não é pontuação. O fato do Sport, por exemplo, ter feito um ponto, se tivesse perdido, não tinha problema nenhum, mas desde que o rendimento fosse bom, porque você teria perspectiva de sucesso. Mas o rendimento do Sport é muito abaixo. Então o Roger Silva saindo é totalmente justificável pelo não trabalho que ele fez, pelo que ele deixou de fazer. Agora, vamos para o outro lado. Quem vem? O treinador do Sport é o único responsável? O grupo tem sérias limitações. O grupo precisa de reforços. Essa história de que não, a gente está sem dinheiro, a gente vai trabalhar com isso, então ali com o torcedor. Porque o torcedor não está sabendo disso não. O torcedor, ele quer o time subindo. O torcedor não quer saber se o ano de 2025 foi um dos piores anos da história do clube e que o clube está sem dinheiro, pagando dívida até hoje de um monte de jogador que foi embora, não. O torcedor quer que o clube suba. E o Sport precisa fazer um time para subir, mesmo sem dinheiro. Essa é a grande dificuldade. Então os jogadores que estão aí são extremamente limitados. O Roger podia ter feito eles entregar um pouquinho mais? Poderia, deveria inclusive. Mas eu não acredito que o Roger seja o único culpado. Eu acho que os jogadores aí também não renderam de uma forma maravilhosa que pudesse dizer, não, os jogadores são bons e a culpa é só do Roger. Eu não consigo enxergar dessa forma, não. Eu acho que tudo isso é um conjunto. Acho que o Roger passou dos limites, deixou de fazer algumas alterações. Cara, o Roger botou o Depena e o Cleison no final da partida, faltando poucos minutos. Isso depois de botar a base antes. Pô, tu não quer o cara, avisa a diretoria que não vai trabalhar com o cara. Mas o Cleison chegou um dos mais caros, se é que tem alguém caro nesse grupo, trabalhando dessa forma,
entrando no finalzinho, e ainda tem uma história de que o Roger discutiu com o Cleison dentro do vestiário, né? Então isso é outra forma de apontar. E uma coisa que eu fico preocupado é qual o treinador que vai vir agora, né? O Guto Ferreira seria um bom nome na minha visão, mas o Guto acabou de acertar com o Vila Nova, não vem mais. Anderson Moreira empregado, Eduardo Batista empregado. Quem o Sport vai trazer nesse momento? Difícil imaginar um nome que seja de consenso para esse grupo. É claro que o Roger não fez o time render. Com outro treinador poderia ter rendido muito mais, pode render muito mais. Mas eu acho que a culpa não é só do Roger, não. Tem várias limitações aí nesse grupo do Sport. E o Ítalo, rapaz, o Ítalo Rodrigues, o executivo de futebol do Sport. Acho que ele defendeu demais o Roger. Essa parceria, essa amizade que ele tem que ter muito cuidado para não atrapalhar a vida dele, né? Eu quero crer que o Ítalo foi voto para que ele ficasse, mas ele não decide sozinho, né? Então é importante que o Ítalo entenda que ele é executivo de futebol, pode ter amizade com quem ele quer, mas as decisões precisam ser separadas. Então, na coletiva de imprensa agora há pouco que ele foi para defender o técnico, desnecessário. Não é para estar lá, não é para defender, não. Quer participar das coletivas? Participe de todas, fica à disposição para respostas. Mas ir para defender, eu achei um pouco demais da parte do Ítalo Rodrigues. O fato é que o Sport vai precisar contratar um novo treinador, o Sport tem uma caminhada enorme pela frente e vai precisar ter muita calma para saber quem vai contratar. O Sport tem um auxiliar, né, que é o Márcio Goiano, né, que jogou no Sport, que é treinador de futebol, não é auxiliar, é treinador de futebol, que pode comandar o Sport por alguns jogos. Então o Sport precisa ter paciência para acertar na contratação desse novo treinador. E o grupo precisa receber uma sacudida. Não dá para o grupo empatar com o Cuiabá fora de casa e achar que está tudo bem, que jogou muito bem. O Roger usou a palavra excelência, jogou muito bem, que é isso, pô. Calma, Roger, calma. Entendeu? Então, agora o grupo vai entender que precisa render mais, porque esse rendimento não garante acesso para ninguém. Deixa eu só pedir a vocês aí nessa reta final do meu comentário aqui, que se inscreva no nosso canal, Júnior Medrado TV, assina o sininho das notificações e a gente vai estar sempre por aqui levando conteúdo até vocês. Segunda a sexta-feira a gente está no programa Torcida Hits, na Hits FM 103.1, e aí vocês acompanham o nosso trabalho lá também. E nas quartas-feiras eu participo do Léo Medrado e Traíras, que é lá no YouTube do canal do Léo Medrado PR. Então, boa sorte, é um novo treinador do Sport, que o Sport tenha capacidade de contratar um novo treinador com calma, com paciência, para não ficar igual foi ano passado, né? Começou a contratar um monte de treinador e começou a dar errado com todo mundo. Importantíssimo que o Sport contrate um treinador adequado e que consiga fazer um bom rendimento, porque esse grupo pode render mais do que está entregando, embora o Sport não tenha um time maravilhoso para acesso esse ano. Tá? Um abraço, gente. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Valeu!